Bem, pessoal, nessa aula nós iremos tratar de dois conceitos bastante utilizados no âmbito da corrente alternada, que são os conceitos de reatância indutiva e reatância capacitiva. Para isso, vamos ver como se dá a ideia de reatância indutiva e capacitiva. Veja bem, quando nós temos algum tipo de circuito contendo um resistor, nós sabemos que a grande característica desse componente é justamente limitar a passagem de corrente, inibir a passagem de corrente. Ou seja, o resistor basicamente ele resiste à passagem de corrente. Isso nós vimos na parte de corrente contínua. E também é uma verdade quando começamos a trabalhar com o conceito de corrente alternada. Então, vamos imaginar aqui, um circuito que apresenta um resistor de 2 ohms e ele está submetido a uma corrente alternada. Então, vejam bem, as tensões no terminal desse resistor, elas oscilam de acordo com uma senoide. Então, a corrente ela também irá variar de maneira periódica, assim como a tensão, a depender do valor instantâneo que essa tensão assumir. Então, digamos aqui, nesse pico, nós teremos uma corrente equivalente a 4 amperes, porque a resistência vale 2 e a tensão ela está no pico, ela vale 8 volts, fazendo com que a corrente assuma um valor de 4 amperes. Nesse outro, em um valor intermediário aqui, em que a tensão valha 4 volts, a corrente ela irá assumir o valor de 2 amperes. Quando chegar em um valor de tensão 0 volts, a corrente também assume 0 ampere, porque pela lei de Ohm, U igual a RI. Então, ela irá valer 0. E aí, num valor mínimo, a corrente ela variou de direção, ela assume a direção oposta com o valor de 4 amperes. Então, a gente vê que esses valores de corrente eles se deram porque esse resistor ele vale 2 ohms. Se fosse um resistor com uma resistência superior, 8 ohms, 10 ohms, essa corrente ela sofreria uma redução de valor. Isso porque justamente tanto nas tensões contínuas quanto nas tensões alternadas, a função do resistor é justamente inibir, limitar o valor de corrente. Então, a forma com que a corrente se comporta em um circuito de corrente contínua com relação ao resistor é bem análoga a como ela se comporta em um circuito de corrente alternada. Ela é limitada baseado no valor do resistor, da resistência. Agora vejamos com relação ao indutor e ao capacitor. Eles, em corrente alternada, apresentam um comportamento bastante diferente daquele apresentado quando estão em corrente contínua. Então, em corrente alternada, tanto o indutor quanto o capacitor, eles também apresentam uma característica de inibir a passagem de corrente. Só que a forma com que esses dispositivos eletrônicos atuam, ela é diferente do resistor. O resistor, fundamentalmente, ele reduz o valor de corrente à medida que sua resistência é elevada. Já o indutor e o capacitor, não. Eles realizam uma defasagem, eles também alteram o valor da corrente, o valor de pico da corrente. Porém, além de alterar esse valor, eles defasam essa tensão ou essa corrente de certo ângulo de fase. Então, a gente vai ver um comportamento um pouco peculiar com relação ao indutor e ao capacitor. Essa questão de defasagem a gente irá ver na próxima aula. Nessa aula, nós iremos nos ater ao fato da redução da corrente. Como é que se dá essa restrição que o indutor e o capacitor causam com relação à passagem de corrente? Então, nós vamos trabalhar um pouco disso, elencando aqui os conceitos de reatância indutiva e de reatância capacitiva. Com
Com relação aos resistores, a gente viu que a restrição de passagem de corrente, ela se dá fundamentalmente pelo valor da resistência que esse resistor irá apresentar. Porém, e com relação ao indutor e ao capacitor, quais são as variáveis que afetam nessa restrição à passagem de corrente? Ou seja, o que é que, se eu modificar, irá fazer com que a corrente ela seja mais suscetível à passagem ou menos suscetível? Vamos ver. Basicamente, o primeiro ponto é a taxa de variação de tensão. Em outras palavras, qual o período de tempo que essa onda leva para fazer um ciclo? Sendo assim, a gente está aí falando justamente de frequência. A depender da frequência da onda, um indutor ou um capacitor, eles podem oferecer uma maior resistência ou uma menor resistência à passagem da corrente. E o outro aspecto é a característica do componente. No caso dos resistores, é a resistência. No caso do capacitor, nós teremos aí a característica do componente capacitor é exatamente a capacitância. Então, a depender do valor da capacitância, ele pode resistir mais ou resistir menos à passagem de corrente. E com relação ao indutor, nós sabemos que essa característica é exatamente a indutância. Dessa maneira, nós podemos mensurar a capacidade de um indutor ou de um capacitor de resistir à passagem de corrente por meio do cálculo de sua reatância. Essa reatância ela é identificada pela letra X. Então, para os indutores, nós teremos a reatância indutiva. E a sua fórmula geral será XL, L, porque é a reatância do indutor, ou seja, indutiva, é igual a ômega, que é a velocidade angular, multiplicado pela sua indutância L. Note que ômega ele é equivalente a 2πf, ou seja, é dependente da frequência, conforme eu mencionei no slide anterior. E para os capacitores, nós teremos a reatância capacitiva, que é calculada pela relação XC, X de reatância, C de capacitiva, igual a 1 dividido por ômega vezes a sua capacitância. Ambas essas reatâncias, elas apresentam a mesma unidade da resistência, que é ohms. Então, elas são medidas em ohms. Então, vamos resolver o seguinte exemplo. Determine a indutância de um indutor que apresenta reatância indutiva equivalente a 1000 ohms, submetido a uma frequência de 60 Hz. Agora, a gente viu que a reatância indutiva ela depende basicamente de dois fatores. O primeiro é da sua frequência, da frequência que esse componente está submetido. E o segundo é relativo à característica do componente eletrônico indutor, que aí no caso seria a sua indutância. Então a questão ela pede a indutância, porém ela está me dando a reatância indutiva e está me dando a frequência. Então é possível resolver sim. Como é que nós fazemos? Inicialmente vamos colocar a fórmula geral da reatância indutiva. Nós temos que XL é ômega vezes L. Então, nós sabemos que nós podemos isolar a indutância, então nós ficaremos com L é igual a XL dividido por ômega. Porém, qual é o valor de ômega? Ômega é dado por 2π vezes a frequência. A frequência foi dada. Então, nós podemos substituir essa relação de ômega aqui na minha equação. Então, eu ficarei com uma relação geral da seguinte maneira. A indutância ela é igual a reatância indutiva dividido por 2 vezes π vezes a frequência de onda que ele está submetido. Então, vamos ver como é que a gente consegue fazer. O valor da reatância indutiva é 1000 ohms, foi dado, dividido por 2 vezes π vezes 60 Hz, eu chegarei em um valor de
2,65 Henry, ou seja, esse é o valor da minha indutância para essa questão. Por fim, vamos aqui resolver uma questão análoga, só que para capacitores. Vamos lá. Determine a capacitância de um capacitor que apresenta reatância capacitiva equivalente a 10 ohms, submetido a uma frequência de 25 Hz. Dessa forma, vamos lá colocar a fórmula geral da reatância capacitiva, que ela é Xc é igual a 1 dividido por ômega-c. Nós teremos que a capacitância ela será igual a 1 dividido por ômega vezes Xc, e aí nós isolamos a capacitância, que é o que a questão está pedindo. Novamente, nós iremos substituir o ômega pela fórmula geral dele, que é 2πf. Então, nós iremos substituí-lo nessa relação. Nós encontraremos que a capacitância ela será dada por 1 dividido por 2πf vezes a reatância capacitiva. Nós temos que a questão informou o valor da frequência, que é 25 Hz, e da reatância capacitiva, que é 10 ohms, e nós chegaremos em 636,94 microfarad, ou seja, 636,94 vezes 10 a menos 6 farad. Basicamente, essa é a solução da minha questão.